Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre juntos, né? E hoje nós vamos ter um assunto muito interessante. Nós vamos estar falando sobre morte, né? Mas antes disso, convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Vamos fechar os olhos e elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus de amor e bondade, nos abençoe. Abençoe todos os lares do nosso Brasil. Nos abençoe, Senhor, para que possamos, em sintonia contigo, buscarmos a paz que tanto almejamos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos falar desse assunto muito interessante, que é falar sobre morte. Afinal de contas, a morte existe mesmo ou não? Aí você vai dizer, lógico que existe. Nós não temos dúvida disso. Todos os dias, né, as pessoas morrem. Na Itália, centenas de pessoas estão morrendo concomitantemente, nesse momento, né, em que atravessamos, de que apenas o corpo morre. Na verdade, não desaparece, se transforma, como Lavoisier já nos coloca muito bem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nosso corpo, naturalmente, vai ser transformado, né, em adubo, mas a nossa alma é eterna, a nossa essência é eterna. E nós temos, na verdade, um corpo material e um corpo espiritual. O corpo espiritual, também denominado de perispírito, ele não é suscetível à destruição natural como acontece com o corpo físico. E ele, quando nós perdemos o invólucro material grosseiro, que é o corpo físico, ele permanece. E é com ele que nós nos manifestamos no plano espiritual. Por isso que muitas pessoas que desencarnam, ou seja, morrem, elas não acreditam que estão mortas, porque elas olham e dizem, eu tenho mão, eu tenho olhos, eu tenho corpo, meu corpo está aqui. Então, ela se confunde e acha que não desencarnou, que está viva. Mas quando ela tenta se comunicar, com os seres que aqui estão e não consegue, elas percebem que algo está diferente. E então cai a ficha e elas descobrem que já partiram para a vida espiritual. Nós temos centenas de espíritos que estão desencarnados sem saberem que estão desencarnados, por causa dessa similitude do corpo material com o corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo que Paulo de Tarso nos fala. Nós temos corpos terrestres e corpos celestes. Então, é esse corpo celeste, tá certo? Que a gente já fez até comentários sobre ele em relação, quando falamos sobre o Cristo de Deus, sobre Jesus. Mas é importante, então, nós termos essa consciência de que a morte não existe, mas apenas o corpo morre. Bom, então, falando ainda sobre desencarnação, nós que acreditamos na vida após a morte, nós não chamamos a morte de morte, nós chamamos de desencarnação, porque você desencarna, ou seja, sai da carne e se liberta da carne, da prisão que é a carne. Então, falando nesse processo, quais os tipos de desencarnação nós temos? Nós temos o tipo rápido, ou também chamado morte súbita, aquela que de repente você está aqui, você tem um infarto e já passa repentinamente para o outro lado da vida. Aquela em que você tem uma morte mais lenta, aonde acontece, por exemplo, com uma doença degenerativa, como câncer, ou uma outra doença nesse estilo, em que você lentamente vai partindo para o outro lado. E temos também aqui o suicídio. Então, são 3 tipos de desencarne que nós temos que falar com vocês. Em relação ao tipo de morte, quando você pergunta para as pessoas qual o tipo de morte você gostaria de ter, a pessoa diz nenhuma. Mas como eu tenho que escolher uma, porque não tem jeito, eu queria rápida, bem rápida. Qual é o melhor tipo de morte? É interessante isso, Que pergunta mais esquisita, gente? O melhor tipo de morte é a morte lenta, aonde ela prepara você, aonde você é preparado
para o desencarne. Porque quando você tem uma morte súbita, você é pego de surpresa e chega do outro lado completamente despreparado e você não teve tempo de se organizar para a sua partida, né? Diferente da morte lenta, que você vai organizando as coisas e você naturalmente vai sentindo necessidade do desprendimento. Eu atendi uma paciente, por exemplo, com câncer em fase terminal. Ela estava tão magra e com tantas dores que ela estava desejando a morte, ela estava desejando sair do corpo. Ela dizia: eu não aguento mais o meu cheiro, doutor Márcio. Eu tenho um cheiro muito forte, essa doença passa um cheiro horrível, eu sinto muitas dores. Eu queria saber quando eu parto, porque eu estou muito cansada. Quer dizer, então, a própria doença, ela leva você a querer sair do corpo. Então, isso é interessante. Já a morte súbita não, como um acidente de carro, um tiro, um infarto, um AVC, que é um acidente vascular cerebral, ou vulgo derrame, em que você não tem tempo para nada. Então, pega você de surpresa e você chega repentinamente do outro lado sem saber o que fazer. Imagina você estar aqui e de repente você perde a consciência e acorda em Nova York. Você fala: meu Deus, o que é isso? Onde que eu estou? O que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Então, diferente de você ir preparando: olha, eu vou para Nova York para fazer a mala, arrumando tudo direitinho, o que eu vou levar, o que eu vou usar lá, como vai ser, despedindo das pessoas aqui e tal. Então, é diferente. Então, o melhor tipo de morte é a morte lenta, é aquela que nos prepara para a verdadeira vida. Embora nós deveríamos estar sempre preparados, porque como nós não sabemos qual vai ser o tipo da nossa morte, não é? É melhor que a gente esteja preparado. O que acontece nesse período do desencarne, tá certo? Tanto da morte rápida quanto da morte lenta, tá certo? Acontece que a nossa energia, também chamado de espírito, tá certo? As nossas ligações energéticas, ela se dá célula a célula do nosso corpo. Então, naturalmente, essa ligação que a gente chama de ligação fluídica, os fluidos que ligam a alma, a energia inteligente, que é o espírito, ao corpo, ela se dá célula a célula e ela vai se rompendo naturalmente. Então, na morte rápida, ela está totalmente ligada e ela demora um tempo para desligar. Então, mesmo que a morte seja rápida, a separação da alma do corpo demora um tempo maior também. Então, mesmo com a morte súbita, não significa que houve um desligamento total do espírito à matéria. Então, na morte lenta, esses desligamentos já vão se dando naturalmente. De maneira que quando o indivíduo já está próximo do seu desencarne, os laços fluídicos já se romperam mais de 40%, ou seja, já está mais fácil o desprendimento nosso. Já na morte súbita ou no suicídio, essa ligação ainda está muito forte e essa separação ela é dolorosa quando acontece esse desligamento abrupto, porque a ligação energética não se desfaz instantaneamente como acontece com a morte física. Ela é lenta e isso faz com que nós fiquemos presos a esse corpo, mesmo ele estando morto, tá certo? Então o suicida, ele muitas vezes sente todas as intempéries que o corpo passa na sua transformação pós-morte. Então ele sente tudo, né? Então por isso que o suicídio é o pior tipo de desencarne, porque ele sente a decomposição do corpo, ele assiste a decomposição. Então, não de forma às vezes consciente e clara, mas ele energeticamente ele sente toda a sua transformação, a sua decomposição. Por isso é tão doloroso e nós devemos fugir, né, desse tipo de morte que seria o suicídio. Então esses são os tipos de mortes que nós vamos falar. Agora a pergunta é o seguinte: muita gente fala, olha Márcio, morrer dói, deve ser uma dor terrível, porque a dor da morte deve ser a pior de todas, tal. Gente, é interessante, morrer não dói,
tá certo? Principalmente quando você não suicida, que a sua morte é natural, seja ela uma morte rápida ou lenta, mesmo em caso de acidente, em caso de morte por assassinato, bala perdida, qualquer coisa, a dor é uma coisa que a gente não tem que ter medo, porque não existe essa dor que a gente imagina. Nós tivemos vários depoimentos de pessoas que desencarnaram, inclusive por afogamento, e que relataram que ele teve aquele momento de pânico na água, mas logo em seguida desapareceu totalmente aquele desespero e ele não sentiu mais nada. Então, as pessoas que têm medo de morrer é só pensar o seguinte: todas as noites nós morremos, o nosso espírito sai do corpo. E eu te pergunto, dormir é doloroso? A gente grita, sente dor para dormir? Não, ao contrário. Quando você está com uma dor e você dorme, você sente que você se desliga um pouco do corpo e essa dor, ela é reduzida, às vezes até desaparece, dependendo de como for a sua saída do seu corpo. Então não tenha medo da morte, porque não ache que a morte vai ser essa coisa tenebrosa, né? A morte é algo que nos traz alívio, ao invés de dor e sofrimento. Então não tem dor para o desencarne. Vimos relato de um jovem que estava numa festa e teve um tiroteio e discussão e tudo, e ele disse que de repente, ele falou, meu Deus, ele nem sentiu quando ele levou um tiro, ele só percebeu que a roupa dele estava molhada, ele pensou que derrubaram alguma bebida, alguma coisa, porque foi tão rápido, quando ele pôs a mão que ele viu que era sangue, e ele ficou preocupado. Então ele disse que ele colocou a mão, começou a ver todo mundo correr para lá e para cá, e ele também falando cuidado e tal, e aí ele foi sentindo um sono, uma moleza, então ele sentou, né, e dormiu. Aí ele já acordou do outro lado, quer dizer, ele não teve aquela dor, morreu doendo, teve muita dor, porque a natureza é tão bela, Deus é tão maravilhoso, que quando a dor, ela ultrapassa o limite do que é possível sentir, ela desaparece. Você vê a queimadura é algo muito doloroso, mas quando a queimadura é de 3º grau, você não sente mais nada, desaparece, os neurônios são queimados e você não sente dor. Interessante isso. Então, a misericórdia divina é algo surpreendente, é maravilhoso, porque não existe essa dor que a gente imagina. Então, você que tem medo da morte, esquece. Todas as noites a gente morre e volta para o corpo. A diferença é que você vai e não retorna. Essa é só a diferença. Mas dormir, segundo os espíritos, é um treino para a morte, é um preparo, né? E na verdade, se você for analisar profundamente, nós temos 2 vidas, né? Uma acordado e outra dormindo, porque você sonha, você vai a lugares que você nunca foi, conhece pessoas que você nunca viu, e é muito interessante. Bom, gente, em relação ao dia da sua morte, você sabe o dia que você vai desencarnar? Nem eu, nós não sabemos. Agora, uma coisa nós temos certeza, ela vai chegar e nós temos que estar preparados. E quando nós fazemos o trabalho todo ano de finado lá no cemitério e a gente visita os túmulos e você vai olhando as datas de desencarne de nascimento, você vê que lá não tem gente só de 85 e 90 anos não. Você olha, passa num túmulo 25, vai no outro 32, vai no outro 7, no outro 8, ou seja, a qualquer hora você pode partir. Não existe data determinada, tá certo? Você pode partir. Então a gente às vezes fica pensando, eu vou desencarnar quando estiver velhinho, com 80 anos. Às vezes não, às vezes pode ser antes do que a gente imagina. Por isso, nós devemos estar preparados. E como nos prepararmos para essa morte, né? Já que ela vem, nós temos que nos preparar. Supondo que você fosse obrigatoriamente mudar para os Estados Unidos, então a sua obrigação, o quanto antes, é começar a estudar inglês, porque você chegar lá e não saber falar uma palavra é muito difícil, né? Então, preparar é fundamental. Mas existe preparo para a morte? Lógico, existe preparo para tudo, né? Ainda mais para uma coisa tão marcante na nossa vida. Nós temos que estudar sobre o assunto, ler todas as hipóteses, fazer uma análise profunda da teologia, da filosofia, né? Em torno da morte, para que nós possamos saber lidar com ela. Porque normalmente todas as pessoas sofrem muito em relação ao desencarne. Eu não sei se você já reparou, tanto os que partem
conta os que ficam. As pessoas falam, quem fica não sofre tanto, quem vai não sofre tanto, sofre quem fica. Não é verdade. O sofrimento é de todos, e essa é a grande verdade, né? O sofrimento é de todos. Então nós precisamos, gente, o quanto antes nos prepararmos para esse grande dia, tá certo? Então é necessário que busquemos estudar sobre o assunto. É muito natural que a pessoa fale, Márcio, eu não quero nem falar desse assunto, Deus me livre, não fala disso. Mas por quê? Nós temos que enfrentar a realidade, por mais dolorosa que ela seja. E se nós enfrentarmos, psicologicamente nós vamos nos amadurecer, é um amadurecimento psicológico para enfrentar a situação, né? Então, é importante. Diante disso, nós vamos levantar aqui algumas hipóteses. Por exemplo, para onde você vai após a sua morte? Você já parou para pensar nisso? Para onde você vai? Aí alguns podem falar, eu vou lá para o cemitério. Não. Para o cemitério vai o seu corpo morto. Quero saber você. Você tem ideia para onde você vai? Você já leu sobre o assunto? Alguma hipótese, alguma coisa? Você já viu notícia de algum morto que voltou para dizer como é do outro lado da vida? Você já leu sobre isso? Eu estava conversando com um colega médico bastante cético, não acredita em nada disso, e ele acha que morreu, acabou. E ele disse, Marcelo, esse negócio de vida pós-morte é bobagem. Nem o morto nunca voltou para dizer que a vida continua. Eu digo, você está mal informado, porque não é centenas, são milhares de espíritos que já voltaram para dizer que a vida continua e que existe vida após a morte, não é? Ele falou, mas eu nunca li nada disso, onde está escrito? Eu digo, olha, é só você procurar, porque quem procura acha, né? Agora, quem não procura não vai encontrar. Só o Chico Xavier, gente, recebeu mais de 5.000 mensagens de pessoas que partiram contando detalhes de sua vida que ninguém sabia, a não ser a pessoa que havia partido, né? E consolou diversos corações, principalmente das mãezinhas aflitas e angustiadas com o desencarne de seus filhos. Então, na verdade, existe sim a prova e fatos que relatam a vida após a morte e como é. Então você fala, mas como que é lá do outro lado? Lá do outro lado, afinal de contas, a gente fica como? Algumas teorias filosóficas, teológicas, por exemplo, diz que existe céu, inferno e purgatório. Se você foi bom, você vai para o céu. Se você foi mais ou menos, você vai para o purgatório. E se você foi mal, você vai para o inferno eterno. E lá você fica, né? Então, o inferno de Dante, que a gente conhece, né, descrito por Dante, ele fala, né, do inferno. E aí as pessoas entendem isso, que quando você é mal, você fica eternamente naquele inferno e lá tem fogo, tem sofrimento e eterno, né? Ou você vira um anjo e vai comer manjar no céu e ficar voando tranquilo, né? Ou cria rabo e chifre, vira o diabo, ou vira anjo, né? Ou vai para o purgatório. Na verdade, gente, não é nada disso. Nós vamos perceber que essa colocação é uma colocação um tanto quanto não é infantil, mas ela era, inicialmente se dava essa visão, porque o homem não tinha muita razão para analisar, mas a partir do momento que ele amadurece psicologicamente, ele tem condição de saber o que acontece com ele. Céu e inferno é estado de alma, depende de como você está. Então, se a sua vida é um inferno, Márcio, se a minha vida é um inferno, será que se eu morrer eu vou para o céu? Dificilmente, porque o inferno está dentro de você. Se você é preocupada, né, não dorme pensando no seu filho, se você é infeliz, achando que a vida é uma desgraça, porque seu marido não presta, porque o governador rouba, porque não sei o quê, e a gente inventa todas essas questões jogando culpa nos outros, a nossa vida do outro lado vai ser igualzinho. Nós vamos continuar com esse mesmo pensamento, sentimento de vítima, de que ninguém presta e o mundo é uma droga, e você vai estar infeliz. Porque a felicidade e o céu é estado de alma, não é localização, espaço geográfico.
nem algo externo, é interno. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, você vai para o céu ou para o inferno? Depende, eu te pergunto, você vive no céu ou no inferno? Ah, nem no céu nem no inferno, então você não vai nem para o céu ou para o inferno. Você vai continuar na sua vidinha como você está, só que do outro lado da vida, com uma outra realidade, como se você mudasse para uma outra cidade, né? Você está em Cuiabá, você vai para São Paulo, só um exemplo. Então, lá é outra vida. Então, esse conceito é interessante, mas isso que eu estou te falando é uma visão, tá? Daquilo que nós lemos. Você precisa estudar, não adianta, se você não estuda, não aprofunda no assunto, você vai ter dificuldade, porque uma coisa é você ouvir alguém falando, né? Como eu estou falando, outra coisa é você estudar, mergulhar dentro desse conteúdo, e o meu convite é que você faça isso, para que você se prepare, porque esse dia vai chegar. E se ele pegar você, como você está, né? Grande parte das pessoas estão, vai ser muito doloroso, porque você não vai saber lidar. Porque a morte, gente, ela não poupa ninguém, seja rico, seja pobre, novo, velho, criança, qualquer um, ela vai chegar para nós, né? Então, em relação à vida após a morte, existe alguma prova bíblica da vida após a morte? Tem várias, mas eu quero citar só uma. É a história do homem rico e de Lázaro. Lázaro era um homem pobre, chaguento, que vivia comendo o resto de comida na porta de um rico homem. Lázaro está escrito lá na Bíblia, no Velho Testamento ainda, que Lázaro então desencarna e vai para o seio de Abraão, tá certo? Vai para o céu. E aí o homem rico depois morre. E aí ele chega lá e quer entrar para falar com Abraão, para ir até Lázaro, e chega a falar com Abraão, e fala: Abraão, eu queria ir até Lázaro. Ele diz: não pode, porque onde Lázaro está você não pode chegar. Ele diz, e ele viu que Lázaro estava bem, estava num lugar bonito, então ele disse: olha, então deixa eu voltar, Abraão, lá na terra, para dizer para os meus irmãos tratar melhor as pessoas, porque por erro que eu cometi, eu estou nessa condição, deixa eu voltar. E aí Abraão vira para o homem rico e diz: olha, não adianta, porque se eles não ouvem Moisés e os profetas, não adianta você voltar. Isso significa o quê, gente? É um diálogo de dois mortos. Um é o homem rico que já tinha morrido, está escrito na Bíblia. O outro é de Abraão, que já tinha morrido há séculos e séculos. Quer dizer, dois mortos conversando, meu amigo. Então essa história de dizer que morreu acabou é conversa. Essa história de dizer que morreu você vai ficar dormindo, sono eterno, até esperar julgamento, não acontece. Porque esses dois conversaram. Ah, só os dois conversaram, o resto está tudo dormindo? Isso não existe, gente. Então, a vida, nós temos centenas de livros psicografados por Chico Xavier mostrando a vida após a morte. Nós temos o livro Nosso Lar, que mostra a história de um médico, né, que desencarnou e foi considerado suicida, porque comia demais e bebia também em excesso. Resultado, chegou como suicida do outro lado. Toda a sua história virou até filme, gente. Nós temos até filme do Nosso Lar. Então, vale a pena você assistir. Aquele filme maravilhoso, Ghost, do outro lado da vida, é a pura realidade do que acontece após o desencarne. Ali a gente vê as situações de desencarne. Lindo aquele filme. Assista, você não assistiu ainda? Olha só, é Ghost, do outro lado da vida. Esse filme vale a pena você assistir, porque ele nos mostra, nos dá uma visão do mundo espiritual. Márcio, a morte rompe com os laços de amor, acaba com os laços de família? Não, ao contrário. A morte, ela não nos separa de quem amamos, porque quando nós amamos, nós estamos vinculados por uma energia muito maior, e um laço muito maior, que é o amor. E nós podemos estar com aqueles que amamos, principalmente dependendo da nossa evolução. Eu tenho um relato muito interessante, acontecido dentro da minha família, com a minha própria mãe. É uma história interessante. Ela brigou com meu pai e estava vivendo um momento de crise conjugal, querendo separar, e naquele momento muito difícil, doloroso, né? E ela resolveu, na época, não tinha nenhuma formação religiosa e nada, e ela resolveu suicidar. Então, o que ela fez? Ela comprou, foi no armazém e comprou uma fornecida tatu, que eles falavam, preparou o veneno,
Foi no fundo da nossa casa, onde tinha uma edículazinha e tinha uma mesa onde ela passava ferro. Ela preparou o veneno, colocou o copo tudo certinho e pegou no copo para tomar. Quando ela pegou no copo para tomar, ela sentiu um tapa no rosto muito forte, que foi tão forte que derrubou o copo da mão dela. E a mão dela, a mão da pessoa que bateu no rosto dela ficou claro quando ela ouviu a voz da minha avó, que já tinha desencarnado, dizendo: Zita, larga esse copo, e mandou a mão no rosto dela. Ela apanhou e o copo caiu e quebrou, e ela saiu correndo, porque minha mãe morria de medo de desencarnado. Então ela diz: meu Deus. E quando ela chegou dentro de casa, que ela olhou no espelho, estava a marca do rosto da minha avó. Olha que interessante, você vê, a mãe já havia desencarnado há mais de 20 anos, mas na hora que a filha ia cometer um suicídio, a mãe conseguiu evitar aquela tragédia e deu-lhe um senhor tapa no rosto. Olha que interessante. Então, gente, a morte não rompe os nossos laços de amor, ele fortalece, tá certo? E onde quer que a gente vá, a gente pode se comunicar com aqueles que amamos. Óbvio, depende do grau evolutivo, da condição espiritual que cada um esteja, mas isso é possível. Então, e através da oração, você pode criar, né, mecanismos de proteção para quem você ama. O mesmo acontecendo com os nossos filhos que desencarnam precocemente, né? Já vimos relato de espíritos que mandam dizer: mamãe, calma, eu estou bem, não é? Então, eu estou aqui. Até de uma criança que desencarnou aos 3 anos de idade, e a mãe angustiada: meu Deus, onde será que ele está? E aí ela sonha com ele dizendo: mãe, eu estou aqui nessa creche aqui, todo mundo cuida de mim, as titias gostam de mim e tal, e você pode vir me visitar. Então, quando ela dormia, ela saía à noite e ia visitar o filhinho lá naquela creche espiritual, e ela desenvolvendo naturalmente o seu processo evolutivo, que a vida é uma continuidade, a morte é uma continuidade da vida. Morrer é mudar apenas de plano, mas a mentalidade muitas vezes fica similar à que estamos aqui. Então, gente, a morte é algo tão simples e natural. E nós que sabemos que a vida continua, não temos que ter medo da morte, porque a morte não é o fim. Você sabe que um dos grandes presentes que eu tive na minha vida foi que eu, em dezembro de 1999, eu tive um desprendimento do corpo. Nós tivemos 31 de dezembro, aquela queima de fogos, aquela coisa toda, nós fomos deitar, minha esposa deitou com as crianças, eu deitei de um lado no colchão, e eu comecei a pegar no sono e me deu vontade de levantar. Quando eu levantei e meu corpo ficou deitado. Então eu olhei e vi o meu corpo, eu achei aquilo fantástico, abaixei, peguei no meu pulso, vi que era igualzinho, o meu coração batia uníssono. Eu pensei que eu tinha desencarnado, mas eu vi que eu estava respirando. E na hora eu lembrei do filme Ghost, eu vendo o meu corpo ali deitado. Então esse foi um dos maiores presentes que eu tive, porque eu falava que a morte não existe, mas eu não tinha certeza absoluta, como eu tive aquele dia. Eu andei dentro do apartamento, vi a minha esposa deitada com as crianças, vi o meu corpo deitado. Quando eu respirava, o meu corpo respirava. Então foi um dos grandes presentes que Deus me deu, esse desdobramento, essa saída do corpo, né? Então, aquilo para mim foi uma prova verídica de que a morte não existe, tá certo? Nós deixamos o corpo. Não saia daí, voltamos já já. Vamos às perguntas sobre o tema morte, desencarnação. Olha que interessante, vamos à primeira pergunta. Tudo bem? Quem fala é André Luiz. Gostaria de fazer a pergunta: quando desencarnamos, para onde vamos? Oi, André, sua pergunta é maravilhosa. Já respondemos, depende de cada um. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Iremos ser atraídos magneticamente para aquilo que nós amamos e nós entendemos como sendo o que procuramos, tá certo? Então, aqueles que estão envolvidos, por exemplo, no campo do alcoolismo, vão à procura do álcool. Aqueles que são gananciosos vão à procura da ganância, do ouro fácil, né? Aqueles que buscam
a espiritualidade, buscam meditar sobre as coisas espirituais, vão estar mais espiritualizados. Então, depende de cada um. Você vai ser atraído magneticamente para onde você achar necessário. Quer dizer, não é você achar necessário, é o magnetismo te atrair. Porque dependendo do grau evolutivo, você vai procurar a sua cidade. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. A sua morada vai ser de acordo com o seu grau evolutivo. Se você é mais denso, você vai para planos mais inferiores. Se você está mais leve, para planos superiores. Por isso é importante abandonarmos os vícios e tudo que é animalesco, que nos prende à matéria. Oi, Márcio, meu nome é Carla. Eu gostaria de saber o que acontece com pessoas que desencarnam de forma violenta, como por exemplo numa explosão. Como ela se recupera de uma morte assim? Carla, a sua pergunta é interessante, né? Normalmente vai depender muito do grau evolutivo dessa pessoa, porque o perispírito ele sofre toda a transformação que o corpo sofre naquele momento. Então, perispiritualmente ele pode ter sido mutilado também. E aí a recomposição do seu órgão perispiritual vai depender da evolução deste ser, que muitas vezes já consegue recompor de imediato o seu corpo. Mas se ele nessa explosão estava carregado de ódio e depois um sentimento de vingança e não conseguiu lidar com tudo isso, provavelmente o perispírito vai registrar aquele campo energético e ele vai estar mutilado também. Às vezes, se isso acontecer como suicídio, por exemplo, ele poderá levar várias encarnações para reconstituir o seu perispírito. Então ele lesa o seu corpo espiritual também nessa explosão, se ela foi com a intenção de se matar. Existem, por exemplo, soldados que vão à guerra querendo morrer, a intenção é suicida, então eles com certeza terão essa lesão. Mas grande parte dos acidentes e das lesões corporais não levam para o perispírito. Você, do outro lado, já chega sem aquela lesão. Mas eu conheço paciente que desencarnou com câncer e ainda continuou com câncer no plano espiritual por mais de 3 anos. Só para você ter ideia. Ai, graças a Deus, morreu, descansou, ficou livre da doença. Podia ser assim, mas não é assim não. Principalmente o fumante. Se ele desencarnou com câncer de pulmão, em consequência do cigarro, lesou o perispírito. Até na próxima encarnação ainda vai ter a lesão. Interessante isso, né? Oi, doutor Márcio, eu sou Marlene. Eu gostaria de saber, quando desencarna, se fica ali na presença dos familiares, se a gente sente e se permanece por quanto tempo ali. Pergunta muito interessante, né? Se quando você desencarna, você sai imediatamente da sua casa ou você permanece ali? Olha, a grande maioria imediatamente são encaminhados, mas existem aqueles que permanecem na casa, às vezes até por anos, né? Nós tivemos vários casos, relatos, né? A minha mãe, por exemplo, que tinha todo um preparo para essa situação, quando ela desencarnou, 3 dias depois eu fui na minha casa buscar um documento para providenciar aquelas questões que a gente tem de funerária e atestado de óbito, essa coisa toda, e ela estava lá sentada no sofá. E como nós temos essa faculdade mediúnica de evidência, eu a vi naturalmente e conversei com ela. Eu disse, mãe, mas você desencarnou, o que você está fazendo aqui? Ela disse, aqui é minha casa, não posso ficar? Eu disse, lógico, mas por que a senhora não foi para algum lugar, lá para o Vantuil e tal? Eu fui lá, cheguei lá, que eles queriam colocar eu para trabalhar, eu voltei para minha casa, eu quero ficar aqui. E ela ficou 33 dias na minha casa, eu 33 dias indo lá e conversando com ela e ela lá sentada, sem sair, entendeu? Até que ela cansou e desistiu e resolveu partir para o plano espiritual e buscar outras moradas. Então isso é muito relativo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu conversei esses dias com uma jovenzinha que não está dormindo, preocupada, porque o avô dela desencarnou, tem 6 meses e ela sente o perfume do avô todas as noites indo dar o beijo nela, porque ele ia todas as noites dar o beijo, e ela sente o perfume, e aí ela começa a chorar e vai para a mãe, e aquela coisa toda, né? Então nós,
conversamos e conseguimos direcionar, e o avô seguiu o papato espiritual. Mas ele ficou 6 meses lá, vinculado ainda. Então, isso pode acontecer, porque a natureza não dá salto, como nós falamos. Deus não violenta ninguém. Então, é uma maneira do indivíduo se preparar também para não sair abruptamente, ele entender o que aconteceu, né? Então, isso é relativo e depende de cada um, tá certo? Mas a grande maioria segue para a verdadeira vida espiritual, ok? Eu sou Raimunda Menino, aqui do centro, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual é a sensação que um suicida experimenta quando ele descobre que não está mais no plano terrestre? Ele sofreria mais do que uma outra pessoa que desencarna naturalmente? Sem dúvida, né, nossa irmã? Porque o suicida, como nós falamos, ele fica preso à matéria e ele sofre todas as consequências do seu ato. Por exemplo, se ele desencarnou com enforcamento, ele sente asfixia, falta de ar, ele sente dor na garganta, ele sente toda a angústia de uma pessoa que coloca uma corda no pescoço. Imagina você colocar uma corda no pescoço e segurar por um período. Você vai perceber toda aquela angústia e falta de ar que vai te dar, o desespero, isso tudo vem. Então, ele vai sentir aquilo, às vezes, por anos a fio. E é por isso que nós falamos que o suicídio é realmente a morte, o pior tipo de morte, que nós temos que fugir, né, e tomar todo o cuidado. Dizer também que ele vai ser condenado ao fogo do inferno eterno, não é verdade. Deus, na sua misericórdia, vai sempre nos dar nova oportunidade, mas muitas vezes vai nascer mutilado, vai nascer com lesões da onde ele cometeu, né? Pessoas que dão tiro, por exemplo, no ouvido, ele sente dor lacinante no ouvido, muito forte, sente o estalido todas as vezes, aquela cena se repete milhares de vezes, né? Ele assiste a decomposição do corpo, né? Já vimos um relato de suicídio dizer: meu Deus, os bichos estão me devorando, me comendo, eu estou fedendo, o que eu faço para tirar esse cheiro de mim? Então ele sente toda a sensação que o corpo está sentindo. E se ele for, por exemplo, no processo de cremação, se ele for cremado, ele vai sentir todo o fogo queimando ele. Quer dizer, então, de qualquer maneira, seja ele uma morte enterrado naturalmente ou cremado, a dor vai ser insuportável. A situação é muito grave para o suicida. Ele sofre muito mais, tá certo? De maneira que, se as pessoas realmente soubessem o que o suicídio traz, ele jamais iria cometer esse ato. Porque por mais dolorosa que seja a sua condição, por mais humilhante que seja a sua condição, a do suicida é muito mais dolorosa e humilhante. Não tem nada mais humilhante do que adentrar ao mundo espiritual pela porta do suicídio. É triste, é lamentável. E muitos de nós já cometemos esse erro. Portanto, temos que fugir deles, temos que ser forte, né? E aguardar o momento certo, porque a vida representa uma cadeia e a gente só pode sair na hora que nós tivermos a nossa carta, né, de libertação, a nossa, vamos dizer assim, autorização para sair da cadeia, né? Senão nós temos que permanecer aí firmes, orando e tendo fé, tá certo? Então é isso, gente. Vamos dar um breve intervalo e voltamos já já. Nós temos uma convidada especial que vai estar com a gente, a Tânia, é uma pessoa muito querida que trabalha com a gente há anos e ela vai contar a sua experiência, de como ela chegou, né, e falar um pouquinho sobre esse tema que nós estamos aqui. Seja bem-vinda, Tânia, ao nosso programa, né? Que bom que você está aqui, muita paz. Então a Tânia está aqui, né? E a Tânia vai se apresentar e falar como que ela conheceu, né, a doutrina e contar a sua experiência. Pode ficar à vontade, Tânia. Meu nome é Tânia Taques, eu sou voluntária lá no Vantuil já tem algum tempo e a minha experiência com a morte, para eu chegar na doutrina, a experiência que me levou ali foi a morte, já há muitos anos atrás. Eu era bem jovenzinha
E eu estava num momento de muito questionamento, porque eu venho de uma família que era céu e inferno, né? Você desencarna, dorme, depois você vai para o céu e inferno. E esse tipo de argumento nunca me convenceu, sabe? Isso eu questionava bastante, eu estava num momento de muito questionamento, com 18, 19 anos, e a ponto de eu chegar as questões eram tão intensas para mim, de eu chegar na minha avó e minha avó falar, né, que eu precisava aceitar lá a religião dela, e eu chegar no momento e falar assim, vó, eu não quero, esse céu que vocês oferecem para mim não serve, porque eu quero estar com meus pais. Ela falava que meus pais nunca iam para o céu, porque eles eram, né, de outra área lá. E eu falava, se eles forem para o inferno, eu vou com eles, tudo bem, não tem problema, eu prefiro ficar com eles lá, se eles aguentam, eu aguento também, então a gente fica lá. Então eu abri mão desse céu. E eu estava no questionamento de resposta, e nesse momento, o meu irmão, com 12 anos de idade, desencarna de um acidente. Ele saiu, um caminhão passou em cima dele, ele desencarnou, e foi um momento assim, de transtorno absurdo na minha vida, né? Porque eu tenho uma relação com meus irmãos, sou meio mãe de todos eles. E eu não conseguia aceitar, não conseguia entender, e eu já tinha essa revolta com Deus, né, aquele Deus, e a minha revolta aumentou de uma forma absurda, né? Eu não conseguia entender, eu não tinha justificativa para aquela morte. E foi justamente aí que minha irmã namorava um espírita, e ele nos levou numa casa espírita. E aí eu comecei a encontrar algumas respostas, entender algumas situações que abrandaram aquela dor, aquele sofrimento, aquela incompreensão de tudo que acontecia. A ponto de, assim, depois que eu comecei a estudar a doutrina, eu dizer para as pessoas lá que eu já era espírita e não sabia. Por isso essa minha revolta com essas questões desse Deus, né, que é radical, que está aqui para nos julgar. Eu nunca conseguia aceitar isso. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar a doutrina, entender e me aprofundar. E muitas respostas vieram nesse momento. E assim, eu me apaziguei, né? Existem muitas questões que eu tenho ainda, que não estão respondidas, mas que... E mais recentemente eu tive uma morte também traumática, né, do meu marido, sofreu um acidente de avião, foi uma morte praticamente instantânea. E que mais eu já estava na doutrina, ele também, e não foi fácil a questão da ausência física dele, mas do entendimento, da compreensão, de que a vida continua e tudo mais, foi muito importante eu já estar inserida na doutrina para não entrar também no processo de revolta, porque eu perdi um companheiro, um amigo muito querido, meu amor. E estar na doutrina, estar estudando, compreendendo o processo da vida, né, que a vida continua, a vida não... tudo é continuidade. Então ele está lá vivendo a vida dele, a gente se encontra de vez em quando e está tudo bem, né? Mas assim, esse conhecimento é que nos traz essa certeza, essa pacificação em relação à morte, né? A morte é realmente uma continuidade, disso eu tenho absoluta certeza. Realmente, né? Você imagina um irmão com 12 anos, essa fase é muito dolorosa, né, gente? E em relação ao seu esposo, Tânia, ele já deu algum sinal, já mandou alguma mensagem que você acha que pode ter sido verdadeira? Como que é? Com 4 meses de desencarne, ele desencarnou em novembro, acho que foi março, teve o Alaô, que é um médium, né, que veio de vez em quando ao Cuiabá, que faz mensagem, eu recebi uma mensagem do meu marido. Com 4 meses de desencarnado, bacana, absolutamente consciente do que estava acontecendo, demonstrando os mesmos sentimentos que eu aqui, de tristeza pela separação, de ter me deixado com as crianças, mas assim, e me falando de situações que eram nossas particulares, que o médium não tinha como saber, só eu. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que era ele que me deu essa mensagem. E outras vezes o próprio Márcio também já me falou, já me deu notícias dele. Eu recebi algumas mensagens lá do Vantuil, que eu não sei quem foi o autor, mas ele vem dando, né, e assim, eu sinto a presença dele em momentos especiais, momentos específicos, ele está sempre
com a gente. É o importante, Tânia, também a gente entender, porque a gente às vezes quer matar a pessoa que a gente ama, né? E isso é impossível, porque o amor é eterno e a nossa ligação é eterna, né? Então a gente não pode achar que a morte é o fim, né? E que nós vamos estar perdidos. Então é muito importante esse seu relato para nós, porque você é um exemplo do que acontece no dia a dia com muitas pessoas, né? Então, fica aí o relato, nós queremos agradecer. A Tânia, hoje, ela está num trabalho importante e fala para nós, Tânia, assim, se você quer convidar alguém, porque o trabalho é uma grande terapia também, né? O trabalho social, né? O trabalho é uma grande terapia, né? Nesse momento, foi o trabalho que me ajudou a atravessar esse momento com mais lucidez. Eu contribuo lá no Vantuil com o trabalho da Caridade, do Instituto da Caridade, e a gente trabalha ali nos trabalhos assistenciais do sábado. E ali a gente dá a contribuição com as mãezinhas, que a gente fala, apesar de ter paizinhos também lá, mas a gente costuma chamar de mãezinhas, que vão até a nossa casa em situações complicadas, financeiras e tudo mais. E ali a gente oferece para eles o alimento, né? O alimento espiritual e também o alimento físico. Então a gente realiza um trabalho de fornecer cestas de alimento para ele, principalmente verduras recicladas, né? Onde a gente faz cestas e no final de todo o trabalho, de toda a manhã, a gente conclui o trabalho oferecendo essa cesta todos os sábados. Além dessa cesta que a gente fornece a elas, nós oferecemos também as atividades das oficinas móveis. O que são essas oficinas móveis? As oficinas móveis é um momento onde a gente treina esses assistidos da casa para se tornarem mais independentes financeiramente. A gente ensina artesanato, manicure, tudo que tiver. A gente ensina o que tem de voluntário lá para dar as aulas que necessita, de forma que essas pessoas possam aprender algo que vá contribuir na renda financeira, né? na renda mensal dela. Então, o objetivo dessas oficinas é isso. E uma das coisas que a gente precisa muito lá são de artesãos, né? Que podem dar aula para as nossas mãezinhas ali. Né? Porque a gente, muitas vezes, hoje, por exemplo, nós estamos com poucas oficinas móveis por conta de falta de voluntário que se propõe a estar lá todo sábado, né? Para ensinar nossas mãezinhas a criar coisas, né? Criar objetos que elas possam vender para ajudar na renda familiar. Nós precisamos assim, de ajuda lá para tudo. Nós temos uma cozinha que precisa de voluntários também, que a gente fornece a sopa, né? A nossa sopa é um alimento físico e espiritual também, porque a sopa é um remédio. Então, no final de todo o trabalho, eu termino com a sopa. Essa sopa, o trabalho que é realizado na sopa ali é um trabalho mediúnico também, porque toda a sopa é fluidificada, né? Durante todo o processo de confecção dessa sopa, as pessoas estão em estado de prece, estão fluidificando a água, magnetizando. Então, chega no final ali, a sopa é o remédio. Então, a gente oferece ali, que a gente fala, oferece o remédio físico e espiritual para elas. E a gente precisa de voluntários para a cozinha também, para ajudar na limpeza. Alguns trabalhos a gente precisa ser trabalhador, que esteja na escola de estudos espíritas, estudando, mas alguns trabalhos qualquer pessoa pode ajudar. Então, se você quiser contribuir, chega lá, me procura qualquer um de nós que estamos lá no sábado, que a gente encaminha vocês. A gente precisa de doação de alimento, de doação de roupa, mas o que puder é bem-vindo ali. Tânia, muito obrigado pela tua presença, tá certo? Que Jesus nos abençoe. E a Tânia deixa esse convite para você participar e entender que a nossa dor, embora ela seja grande quando a gente perde alguém, mas nós podemos dedicar ao semelhante e isso nos traz um bálsamo enorme, porque se nós sofremos, outros sofrem muito mais, às vezes privações assim simples, né? De um alimento, de alguma coisa. Então, nós agradecemos, Tânia, pela sua presença. Muito obrigado. Vai com Deus. Gente, vamos ver um vídeo sobre um recém-desencarnado. Olha que interessante. Well,
isso? Ai, gente, que lugar é esse? Socorro! Oi. Onde é que eu tô, gente? Opa! Cara, que bom que eu encontrei vocês, cara. Eu tô perdido aqui, eu não sei onde eu tô. Oi, gente! Cuidado, Desculpa, cuidado. eu tô um pouco, que eu sou a rainha do tombo, meu filho. Cuidado, deixa eu te Desculpa falar. aqui, eu tô louca aqui. Vocês estavam onde? Eu tava perdida esse tempo todo. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Mas que lugar é esse? Quem é você? Como é que a gente veio tá, parar cara? aqui? Eu sei que são muitas perguntas, normal. Meu nome é Elias e pelas carinhas eu tô percebendo que vocês não sabem o que aconteceu, né? Ok, vamos lá. O que eu vou dizer pra vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados, mas eu posso garantir que tá tudo bem, ok? Preparados? Então, vocês desencarnaram. Ah, para, cara. É É isso, isso, gente. que você queria falar? Esse carnaval todo, né? Gente, ninguém fica pra semente não, amigo. Normal. Normal, bem normal. Vocês reagiram bem. Pensei que vocês fossem ficar assustados. Nada, tranquilo, cara. Normal. Eu só queria mesmo era a senha do Wi-Fi, porque eu preciso me pra mim, eu comunicar com também meu queria marido, também. né? Avisar pra ele, né? Então, aqui não tem internet. O quê? Calma aí, não, Como não. assim, Pera aí, gente? você tá de brincadeira comigo, né? preparada. Você me traz aqui Eu não pra tô dizer que não tem internet. Calma, pessoal. A gente não tem internet, mas tem uma coisa bem melhor. Melhor que internet. O pensamento. Para. Ou isso a gente já tinha na Terra, né? Calma, gente. O pensamento pode muito mais do que vocês estão imaginando. É, porque a internet, né? Se eu quiser falar com meu marido, é só mandar um pensa-zap pra ele. Oi, alô, Weber, tá me ouvindo, câmbio? Weber? Ué, cadê a garota? Cadê a moça? Onde é que ela foi? Ela foi até o Weber, marido dela. É como eu estava tentando dizer. O pensamento é ação. O espírito vai onde o pensamento está. Que isso? Tô passada. Eu também, louco isso tudo, né? Não, minha filha, o Weber já tá com outra mulher. Calma. Como calma? Ele tá se engraçando com outra mulher e eu acabei de desencarnar. Acabei não seria bem a palavra. Já tem mais de um ano que você desencarnou. A diferença aqui na percepção do tempo é muito grande. Grande vai ser o textão que eu vou colocar no Facebook do Weber. A timeline dele vai ferver. Então, aqui não tem Facebook. Não. Não é possível. Não, você tá brincando. Que isso, gente? Pode ser. Como é que vocês se relacionam aqui sem internet, sem Facebook? Calma, gente, calma. Ele deve ter alguma coisa melhor do que Facebook aqui, né? Não dizem por aí que o mundo é uma cópia mal feita do plano espiritual? Eles devem ter uma tecnologia de última geração para relacionamento interpessoal. Calma. É. Aqui a gente conversa. Tá. Aqui a gente não faz textão no Facebook. Se alguém nos ofende, a gente vai e resolve direto com a pessoa. Aqui temos o bom e velho bate-papo. Tipo o bate-papo da UOL. É, mas sem aquela pegação toda. Não tem internet, não tem Facebook. Legal esse plano espiritual, hein? Gente, é legal. É porque vocês estão sob influência da matéria. Mas quando vocês se familiarizarem com as coisas daqui, vocês vão ver o quanto é legal. Então tá, né? Mas a gente acaba se acostumando. É o que tem pra hoje. Bom, olha só, então vamos acabar com o papo, a gente tá com um pouco de fome. Onde é que a gente arruma pizza? Então, aqui não tem pizza. Ah, cara, vai se tratar, né? Mas que brincadeira, eu, hein? Vem cá, onde é que a fila da reencarnação, hein? Eu quero voltar e dar na cara do Weber antes dele desencarnar. Como é que eu faço? Bom, gente, vocês viram que interessante, né? Parece até engraçado e meio piada, mas a verdade é mais ou menos igual essa. Do outro lado, muitas pessoas ficam surpresas, né? E querem se comunicar. Por isso eu acho importante estudarmos para desenvolvermos nosso sexto sentido, que é a mediunidade. Nós vamos ter ainda um programa só sobre mediunidade e nós vamos falar que nós podemos comunicar sim com os vivos, se nós tivermos essa capacidade e esse treinamento, né, para que nós possamos desenvolver o que nós chamamos de mediunidade ou sexto sentido. Muito bacana, né, esse vídeo e até engraçado para nos ilustrar sobre esse tema que parece tão sombrio, tão triste, né, falar de morte. Então, agora nós vamos ver os livros, né, as referências daquilo que nós falamos, aonde nós vamos encontrar subsídios doutrinários para sedimentar o que nós acabamos de estudar. Então, olha que interessante, gente.
5 Dias no Umbral. Esse livro é muito interessante porque mostra, né, a condição daqueles espíritos que chegaram nessa região chamada de umbral. Umbral é também denominado por purgatório dentro do catolicismo, né? Seria o mesmo purgatório, umbral, essa região onde nós somos levados após o desencarne. Vale a pena ler. Leia este livro. Deixe-me Partir é outro livro, né, que fala sobre a vida, né, como funciona esse desencarne, essa partida do espírito. É outro livro bacana para a gente ler. O Desencarne, outro livro, né, que também nós estamos aqui fazendo a indicação. Eu particularmente ainda não li o livro, mas com certeza deve ser muito bom. Eu vou ler o Desencarne. Bom, gente, recadinhos do WhatsApp. Temos aqui a nossa irmã Glória, né, que mandou um zap para nós perguntando sobre o sofrimento dos animais, se eles sofrem também no processo de desencarnação. Sim, os animais são espíritos em evolução, são nossos irmãozinhos, como Francisco de Assis colocou muito bem, tá certo? Agora, óbvio que o mecanismo de registrar, né, a dor e essa partida é um tanto quanto diferente. Para eles é mais fácil o processo de desencarne, visto que o estado de consciência deles ainda é latente. Tá certo, Glória? Mas existe sim o sofrimento e nós devemos poupá-los e cuidar deles com maior amor e carinho. Bom, gente, temos também aqui, né, um companheiro que não se identificou e que pergunta se o Espiritismo poderia ajudá-lo a deixar de beber. Sem dúvida, a doutrina espírita nos ajuda não é só largar de beber, mas a deixar todos os nossos vícios. Procure, nós temos o tratamento espiritual. No momento ele está suspenso, mas ele vai continuar online. Você poderá entrar no nosso site e fazer a sua triagem e começar o seu tratamento espiritual à distância enquanto estamos nessa fase agora. Mas é possível sim. Procure a nossa casa, procure a doutrina que ela vai te auxiliar. Mas eu recomendo que você procure também o órgão mais importante no mundo em alcoolismo, que é a AAA, Associação de Alcoólatras Anônimos. Vale a pena, é o órgão mais competente no auxílio ao alcoolismo. Temos aqui a nossa irmã Valteísa, né, que pergunta sobre se autismo tem cura, tá certo? Do ponto de vista médico, não, mas do ponto de vista espiritual, com certeza. Não existe doença incurável. Todas curam mais cedo ou mais tarde. A doença é um mal transitório, a saúde é eterna. Nós fomos feitos para sermos saudáveis. Então, o autismo tem sim cura, é só nós buscarmos. Agora, é óbvio que muitas vezes essa cura depende do grau de culpabilidade desse espírito e nós não vamos conseguir resolver da noite para o dia. Não existe uma mágica, nem um feitiço que tire o autismo. Isso é ilusão, mas existe um tratamento importante para o autismo. Procure-nos e é muito importante, associado ao tratamento médico, o tratamento espiritual ajuda muito o autismo. Rose do Pedra 90, assiste os nossos programas. Quero agradecer, Rose, a sua audiência. Você gosta das nossas músicas e mandou a sua mensagem aí para nós. Continue nos assistindo, continue divulgando o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Rose do Pedra 90, né, Rose? Eliomar Gomes, gente, olha que bacana, de São Francisco, na Paraíba. Diz que assiste todos os nossos programas lá na Paraíbas pelo YouTube, né? Olha que interessante, pela antena parabólica. Nossa, olha que legal, ela pega aqui o nosso canal, né? Que bacana. Então, um abraço para você, Leomar. Obrigado, mande a sua sugestão, sua crítica, aquilo que nós estamos cometendo de erros, para que a gente possa corrigir e acertar nos próximos programas. Muito obrigado, Leomar, pela sua audiência. Gente, nosso próximo programa é muito interessante. Nós vamos falar sobre os mundos habitados. Será que existe realmente vida em outros planetas? Será que a Terra é o centro do nosso universo e só aqui tem a vida? Muito interessante, chama Pluralidade dos Mundos Habitados. É um tema maravilhoso, não perca, nós vamos falar sobre isso. Você acredita em ET? Então nós vamos falar sobre isso, extraterrestre, no próximo programa. Entre em contato conosco, fique atento e não perca, porque vai valer a pena falar sobre esse assunto, tá certo?
Bom, gente, então vamos ouvir uma música Ave Maria, bem curtinha, só para a gente, né, não ficar sem a nossa música. Então vamos lá. Ave Maria, Santa Maria, abençoada Virgem Imaculada. Estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade e vamos convidar você para fazermos a fluidificação das nossas águas, tá certo? Você pode pegar sua água, colocar aí e com certeza você pode transformar essa água em medicamento. Olha que interessante, um remédio bom e barato. Vamos então fazer a nossa fluidificação. Te pedimos, Senhor, nesse instante que coloque nessas águas o medicamento, o bálsamo para todas as nossas dores físicas e espirituais. Que a Tua luz, Jesus, envolva cada lar, que cada água nesse instante colocada seja transformada na luz, no bálsamo, no consolo, na esperança para cada um. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um